Olá, eu sou a Sara Faria, sou farmacêutica, sou professora universitária e sou gestora da EVV, Escola de Vendas ao Varejo. No vídeo de hoje eu vou falar com você sobre 3 antialérgicos, a desclorfeniramina, a loratadina e a desloratadina. Eu vou te falar quais são as principais semelhanças entre eles, quais são as principais diferenças e quando você deve indicar um ou outro desse medicamento. Mas antes de falar sobre eles, é muito importante que a gente entenda como que acontece o processo alérgico no nosso organismo. Nós temos um mediador químico chamado histamina. A histamina, ela é responsável por controlar diversos processos fisiológicos do nosso corpo, como por exemplo, o estado de vigília que a gente tem. Então, quando a gente está acordado, a gente tem histamina mediando esse processo do nosso organismo. Além disso, a histamina, dentre outras coisas, ela promove vasodilatação e ela é responsável também por algumas respostas imunológicas. Então, quando o indivíduo ele entra em contato com algum agente que provoca uma hipersensibilidade nele, a histamina ela é liberada de forma exacerbada, ela vai se ligar aos seus receptores e vai produzir aqueles sintomas que a gente conhece como alergia, que são vermelhidão, coceira, inchaço e vários outros sintomas. Essa então é a principal semelhança entre esses 3 medicamentos. Todos os 3 medicamentos, eles vão agir bloqueando canais de histamina. Dessa forma, eles são conhecidos como antihistamínicos exatamente por bloquear a ação da histamina. E bloqueando a ação da histamina, bloqueia todos os efeitos que a gente conhece como alergia. Quais então são as principais diferenças? A desclorfeniramina, que você deve conhecer como polaramine ou como histamin, ela é um medicamento que ela é não seletivo para os canais de histamina. Então, quando a pessoa ingere a desclorfeniramina, ela vai bloquear os canais, ela não vai escolher qual canal de histamina ela vai bloquear. Ela vai bloquear de forma não seletiva, o que vier pela frente. Por conta disso, os efeitos colaterais da desclorfeniramina acabam por ser maiores. Porque, por exemplo, se a histamina ela regula a nossa vigília, se a desclorfeniramina ela é ingerida, ela bloqueia a histamina, então a gente vai sentir sono. Então aqui os efeitos colaterais eles são mais exacerbados porque a desclorfeniramina não escolhe exatamente onde agir, ela simplesmente bloqueia a ação da histamina. Já a loratadina, que você deve conhecer como Claritin, a loratadina ela já é mais seletiva para alguns tipos de receptores de histamina. Isso significa que ela escolhe melhor qual tipo de receptor utilizar. O fato dela ser mais seletiva e bloquear a histamina apenas em alguns locais equivale a dizer que ela vai ter menos efeitos colaterais em relação à desclorfeniramina. A mesma coisa vai acontecer com a desloratadina. A desloratadina ela é altamente seletiva para alguns canais de histamina. Ou seja, a desloratadina ela já é capaz de fazer com que a histamina somente seja bloqueada de produzir esses efeitos da alergia. Então, ela praticamente não tem efeitos colaterais. Ela, por exemplo, não dá sono na pessoa quando a pessoa ingere a desloratadina. Veja bem, quando uma pessoa toma a desclorfeniramina, que é o polaramine ou o histamin, ela vai sentir sono. Quando a pessoa toma loratadina, nem sempre ela vai ter sono. Tem pessoas que têm sono, tem pessoas que têm uma leve sonolência. Já a desloratadina, a pessoa não vai sentir sono de forma nenhuma. Quando então nós vamos indicar esses medicamentos? A desclorfeniramina, que é o polaramine ou o histamin, lá na bula você vai ler que está escrito que ele funciona para qualquer tipo de alergia. Obviamente, se ele bloqueia os canais, ele vai funcionar para qualquer tipo de alergia. Porém, clinicamente falando, ele é mais eficaz para processos alérgicos que se manifestam na pele. Então, se uma pessoa está apresentando coceira, vermelhidão, se ela comeu alguma coisa e deu um monte de carocinho no corpo, a desclorfeniramina ela é muito eficaz, ela é a nossa primeira escolha. Ela pode ser utilizada de 8 em 8 horas, porém, esse tipo de alergia que se manifesta na pele não é um tratamento. Então, se a pessoa tomar
um comprimido de desclofeniramina, ou se for uma criança, utilizar em xarope ou em gotas, e dessa única tomada do medicamento a alergia sumir, não há necessidade dela repetir a dosagem depois das 8 horas. Só vai ser utilizado de 8 em 8 horas enquanto houver resquício daquele processo alérgico. Também é muito comum em crianças que a desclofeniramina ela seja prescrita no caso de catapora, porque a catapora coça muito, a gente tem muita histamina ali naquele processo da coceira que está acontecendo, é uma resposta imunológica, então é muito comum que a desclofeniramina seja utilizada de 8 em 8 horas para crianças com catapora, para evitar que coce, para evitar que vire uma ferida. Não trata a catapora, só auxilia nesse processo da coceira. Já a loratadina e a desloratadina, elas são mais eficazes para processos alérgicos que se manifestam nas vias respiratórias. Então, quando uma pessoa está apresentando rinite, coceira no nariz, coriza, coceira no olho, é muito eficaz quando você prescreve loratadina ou desloratadina. Eles também funcionam para o caso de urticária, para o caso de alergia na pele, porém, clinicamente falando, eles são mais atuantes em processos alérgicos que se manifestam nas vias respiratórias. Todos os dois são utilizados apenas uma vez ao dia. E aí é o seguinte, uma pessoa com rinite, normalmente a rinite ela dura alguns dias. Então, é muito melhor que a pessoa utilize o medicamento uma vez ao dia do que de 8 em 8 horas. É muito melhor que ela utilize medicamentos que não vão causar sono do que elas usem medicamentos que vão causar sono. Né? Existe uma grande diferença de preço em relação a esses medicamentos. Então, às vezes, a pessoa só tem condição de comprar a desclofeniramina, que é o mais barato. Loratadina é intermediário e desloratadina é o mais caro. Então, você vai também ter que ter essa sensibilidade de observar se o paciente tem condição ou não de comprar aqueles medicamentos. Mas em processos alérgicos de vias respiratórias, que a pessoa vai ter que tomar por mais tempo o medicamento, muito mais fácil a adesão se tiver que tomar só uma vez ao dia e também se ela tiver menos efeitos colaterais. Uma coisa muito importante em relação à desclofeniramina, por exemplo, ela não pode ser utilizada de forma alguma por pessoas que fazem utilização de medicamentos para induzir sono, antidepressivo, pessoas que fazem uso de álcool com frequência, porque potencializa o efeito do sono. A loratadina e a desloratadina, elas não têm interação medicamentosa, nem com álcool e nem com medicamentos. Então, elas podem ser utilizadas com mais segurança. E ainda tem uma outra vantagem da desloratadina, que é o que a gente conhece como Desalex. A desloratadina é muito seguro para ser usada em crianças, porque a desclofeniramina e a loratadina, elas têm estudos de segurança e eficácia para crianças a partir de 2 anos de idade. Já a desloratadina, ela tem estudos para crianças a partir de 6 meses. E ainda existem estudos que mostram um efeito anti-inflamatório na desloratadina. Então é muito comum em pediatria se receitar a desloratadina para crianças com gripe, para crianças com resfriado, porque não dá para identificar muitas vezes uma criança de 8 meses, 1 aninho, não dá para você identificar de cara se ela está tendo um processo alérgico, ou se é um resfriado, ou se é uma gripe. E também porque é muito comum que crianças até os 2 anos de idade, elas gripem com muita frequência, elas fiquem resfriadas com muita frequência, porque o sistema imunológico ainda não é maduro. Então é muito comum que pediatras prescrevam desloratadina para gripe, para tosse de criança, por conta desse efeito anti-inflamatório, que alguns estudos comprovam, e também pela segurança, de poder ser utilizado com segurança em crianças a partir de 6 meses. Então vamos lá a alguns exemplos. Aqui onde eu moro, por exemplo, é uma cidade litorânea. A gente tem muitas praias e é muito comum que nessas épocas de temporada de férias escolares a cidade fique muito cheia de turistas. E aí, nesse fenômeno, acontece muito das pessoas estarem na praia e comerem algum tipo de frutos do mar que possa causar um processo alérgico. Então, às vezes elas nunca comeram, entram em contato pela primeira vez com camarão, ou com ostra, ou com mexilhão e acabam desenvolvendo um processo alérgico. Essas pessoas correm na farmácia, porque se for para um pronto atendimento, demora mais para ser atendido. Então, às vezes as pessoas já vão direto na farmácia.
O que o farmacêutico precisa estar atento na hora de fazer a indicação do medicamento? Primeiro, ele precisa identificar se aquele processo alérgico está afetando somente a pele ou se é possível que a pessoa faça um edema de glote, que é quando incha aqui na garganta e a pessoa se sufoca. Quando que o farmacêutico vai observar isso? Se a pessoa tiver só com coceira, vermelhidão, inchaço em alguma parte do corpo, normalmente é só a pele. Mas se a pessoa estiver inchando o olho, se a pessoa estiver tossindo ou espirrando, já são indícios de que a glote pode fechar. Nesse caso de edema de glote, é urgência médica, a pessoa tem que ir para um pronto atendimento, tem que ir para o hospital, não é caso de farmácia. Porém, se for um caso onde a pessoa está só empolada, a primeira escolha do farmacêutico pode ser a desclofeniramina, a não ser que a pessoa que está apresentando isso tenha tomado alguma bebida alcoólica, o que aqui na praia é muito comum, que a pessoa esteja tomando uma cerveja enquanto come um camarão. E aí, nesse caso, não deve usar a desclofeniramina. Aí a gente parte para a loratadina, que é a nossa segunda escolha nesse caso, certo? Se a gente tiver um problema de criança apresentando resfriado ou espirrando muito, algum tipo de coisa que você não sabe se é pelo de animal, se é pelo de tapete, se é poeira, o que quer que seja, você vai direto na desloratadina, porque a desloratadina é mais segura para a criança. Então, gente, esse foi mais um vídeo. Se você tiver alguma sugestão, você pode colocar aí nos comentários. Já estou anotando aí várias sugestões que eu tenho recebido para fazer novos vídeos. Se tiver ficado alguma dúvida, alguma coisa que você considerar que não foi bem explicado, coloque aí que a gente faz um outro vídeo e a gente explica também para você. Se fizer sentido para você, se eu estiver te ajudando de alguma forma, dê uma curtida no vídeo, se inscreve no canal que a gente está sempre trazendo novidades e saiba mais sobre o curso de farmacologia clínica dos medicamentos de venda livre. Lá é uma aula para cada medicamento e no final de cada módulo eu faço a comparação e te sugiro quando você vai indicar um medicamento ou outro. Se você quiser saber mais ou fazer parte da nossa lista de PharmaVips, é só você deixar aí nos comentários que eu vou entrar em contato com você. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.